Nessa aula, nós vamos fazer um modelinho de porta para colocar na frente do bolo. Então, vai ser uma porta simples no modelo 2D. Aqui, eu usei 2 corantes, usei o marrom e um pouquinho do amarelo. Esse amarelo, ele pigmenta muito bem, então ele abre bastante esse tom. Eu coloquei só uma gotinha de cada. Agora, eu vou colocar uma gotinha mínima desse marrom, porque eu quero só trazer um pouquinho mais de cor, deixar um tom mais amadeirado nessa madeira, tá? Mas aqui você pode escolher um verde ou o próprio vermelho, que fica bom também. Sempre pensando na temática de Natal. Como essas peças que eu estou modelando é para sugerir algumas combinações nas decorações, então eu procuro fazer uma porta neutra para que eu possa combinar com outras peças também. Eu coloquei só um tonzinho do marrom para fechar um pouquinho essa cor, mas ela continua bem suave, ó, bem suave. Eu vou colocar um pouco de CMC para ajudar a gente a trabalhar bem nessa massa. Temos a nossa massa pronta. E agora nós vamos abrir e começar a trabalhar nela. Eu abro aqui para esticar ela para cima e para os lados também. Aqui já tá numa espessura boa, já está uma massa fina. Cuidado para não abrir muito, não tem necessidade de deixar ela muito fininha. Dessa forma aqui já está bom. Eu vou passar para vocês a medida, mas ela fica bem livre para você fazer do tamanho que você quiser, porque vai depender também da altura do bolo que você vai fazer, da altura e da largura desse bolo, né, do diâmetro dele. Para começar, eu vou cortar a base. Como eu tenho esse tapetinho aqui que eu estou usando, ele já tem a régua, né, nele aqui, que já me ajuda bastante a fazer um corte mais reto e mais preciso. Aqui eu já cortei a base da minha porta. E esse modelo vai ser um modelo que ele vai subir reto, ele vai arredondar em cima e vai fazer aqui, como se eu fosse fazer um formato de arco-íris, tá? Então, eu vou começar aqui pela lateral, vou subir reto, faço um corte só, um corte reto aqui, eu vou fazer um corte reto aqui também. Eu vou bem para extremidades, porque a minha porta não vai ficar nessa largura, porque vai ficar muito grande. Mas eu vou começar bem pelas extremidades, porque eu vou acertando. Então, eu vou cortar ela mais uma vez aqui. Então, para não ter perigo de eu perder essa massa que já foi aberta e ter que fazer de novo, eu vou indo bem para as laterais, tá bom? Fazer um arredondado nela. Eu vou pegar aqui da minha ponta, de cima aqui, e eu vou arredondar essa minha massa, ó, já está tomando forma. Venho aqui, corto, tiro, ficou tortinho, não tem problema. Eu venho aqui com essa minha lâmina, que ela tem um corte mais preciso, faço isso daqui e tiro. Da mesma forma aqui, eu vou tentar seguir a mesma linha e eu vou arredondar mais uma vez. Como eu estou no processo de finalizar essa parte de acertar a minha porta, se eu tiver essa minha base aqui, eu já consigo me concentrar mais e fazer o corte mais certeiro nela, tá bom? Esses retalhos a gente junta, não deixe de secar, põe dentro de um saquinho, porque nós vamos usar para fazer a borda da nossa porta. Como eu tenho esses cantinhos que eu sei que eu preciso arrumar eles, eu vou partir dessa risca aqui, desse quadradinho, para eu começar a arredondar, ó. Eu entro mais para ele ficar um pouquinho mais arredondado. E desço aqui também, ó. Pronto. Aqui com as mãos eu posso ir
alisando, porque o meu CMC já está agindo na secagem dessa pasta. E agora eu vou fazer o meu recorte final nas laterais. E aqui também. Reservo ela e agora eu vou pegar esse restante aqui de massa que sobrou. Vou trabalhar nela. Sovo ela novamente, como ela já está com bastante CMC, para me ajudar, eu vou pegar um pouquinho de gordura vegetal. Eu vou colocar um pouquinho nela, para ela deixar um pouquinho mais molhadinha, porque eu vou fazer um rolinho, eu vou fazer como se fosse o batente dessa porta, vou fazer a bordinha dela. Então, eu preciso que ela não fique rachando nas laterais. Venho aqui na minha bancada e começo a abrir. Eu não vou usar tudo isso daqui, conforme eu vou abrindo, eu posso ir cortar. Conforme eu vou abrindo aqui com as minhas mãos, a tendência é da minha pasta ir afinando em alguns lugares e ela pode até rasgar. Como eu não quero isso, eu vou pegar esse nivelador aqui de pasta, esse alisador, e eu vou, com o auxílio dele, vou abrindo, porque ele vai me ajudar a deixar na mesma espessura e não ficar com muitas marcas. E ele também não deixa a minha massa rasgar. Ó, então aqui como eu já abri bastante, o que eu venho? Ó, venho aqui e faço isso. Isso daqui tá sobrando, então eu já posso descartar, porque senão vai atrapalhando aqui no meu processo de rolinho. Continuo abrindo, ó. Pronto. Volto com a minha porta. Antes de eu colocar a minha bordinha, eu vou fazer uma marcação aqui que vai me ajudar a fazer aquele efeito de porta mesmo, sabe? De madeira. Eu quero o aspecto bem amadeirado dessa modelagem aqui. Então, eu venho, pode ser com a minha régua mesmo, ou com alguma esteca que você queira aí, que você tenha. E você vai fazer isso aqui, ó. Vai tentar deixar retinho e você vai fazer uma marcação nela. Pode pressionar, cuidado para não rasgar, mas pressiona bem. Aí eu vou tentar manter a mesma espessura. Pressiono em cima, embaixo e no meio. Deixo bem marcadinho em cima, embaixo e no meio. Agora, eu vou pegar a minha colinha de CMC, pego um pincel pequenininho e eu vou passar em toda a bordinha dela para eu colar o batente dessa porta. Como foi um pouquinho de cola também na minha bancada, para não ter problema de danificar a minha porta quando eu for mexer nela, agora eu vou pegar ela aqui com cuidado. Ou eu posso só limpar, mas eu vou colocar aqui em cima dela. E agora eu já venho colando. Ó, como nós abrimos bastante, essa bordinha, ela não fica grosseira. Ela vai ficar, né, mais alta do que a espessura dessa porta, mas ela não fica grosseira, tá bem bacana dessa forma. Tiro esse excesso, depois a gente mexe, tá, nessa base. O que sobrou, como já está com CMC, coloca dentro de um saquinho, porque nós podemos usar isso mais tarde, tá bom? Em outra modelagem a gente pode usar. Nossa portinha está pronta, agora vem a parte de decoração.
você vai fazer aquilo que você quiser nessa porta. E eu vim trazer algumas ideias para vocês que eu já tenho pronta. E se a gente monta uma linha de produção, a gente consegue fluir essa parte aqui de criatividade. Por quê? Olha só. Para fazer a maçaneta, por exemplo, eu já tenho aqui as minhas bolinhas brancas que eu posso chegar aqui e fazer uma maçaneta com a bolinha branca. Eu também tenho a bolinha dourada, que eu também posso usar e ficaria super legal, bem Natal, né? A minha porta é bem discreta, por isso que eu falei pra vocês, eu queria uma porta discreta pra dar pra vocês alternativas de que tudo que eu fizer aqui vai ficar legal. Mas eu imagino se essa porta fosse vermelha, colocar essa bolinha dourada ia ser lindo, maravilhoso. Também tenho essa vermelhinha que eu posso usar, que fica legal também. Então, nós temos essas alternativas. Tenho também aqui algumas bolinhas verdes, de alguns tons, que eu também posso usar. Eu vou escolher mais pro final, porque agora eu tenho uma ideia aqui para dar para vocês. Eu trouxe um ejetor, esse daqui é um cortador, ele é um ejetor, então eu coloco na pasta, depois eu faço isso daqui e ele sai, né? Então, eu quero fazer um detalhe aqui no meio. Eu vou marcar aqui meio que o meio, vou colocar um pouquinho mais pra baixo, porque aqui em cima vai vir outro detalhe. Deixa eu ver. Ó. Tenho aqui. Eu vou marcar. Pronto, fiz essa marcação. Agora, eu vou utilizar umas miçangas, que são essas miçangas aqui. Elas já estão misturadas, vende em loja de confeitaria, elas já assim, nessa temática de Natal, que são as miçangas vermelha e verde, mas você pode comprar o saquinho pequeno da vermelha, um saquinho do verde e misturar. Foi exatamente isso que eu fiz, ó. São miçangas que a gente usa pra bolear brigadeiro, bolear doces. Então, eu vou pegar a minha colinha de CMC e eu vou passar, na verdade, eu vou pegar um palito, que eu acho que vai ser melhor para fazer isso daqui. Vou pegar um palito, a colinha, porque aqui eu fiz uma marcação, então essa parte tá toda afundada. E eu quero que essas miçangas façam exatamente o desenho do coração. Então, onde eu colocar o CMC é onde ela vai ficar coladinha. Se você tiver um pincel bem fininho, pode usar, mas um palito aqui resolve. Pronto. Passei a minha colinha, eu posso pegar um pedaço de papel só para tirar o excesso. Eu vou usar essa esteca que tem essa pazinha aqui, só pra me ajudar a colocar. Vou colocando e depois eu vou ajustando aqui essas miçangas. Porque elas grudam mesmo. Aqui a minha intenção é ela preencher o buraquinho, né, do coração. Aí eu posso vir aqui, levantar a minha portinha, dar uma batidinha para tirar todo o excesso. No começo dá um desespero, mas depois fica tudo certo. Sem medo de tirar o excesso.
Ó como fica bem bonitinho. E essas miçangas aqui, elas fazem o terror mesmo, elas se multiplicam. Então, limpa bem aqui a bancada pra gente continuar a trabalhar. Acerta os últimos detalhes pra ver se vai ficar bem bonitinho, bem um formatinho de coração. Cuidado para não deformar essas marcações que nós fizemos, porque a nossa portinha ela ainda está no processo de secagem, então qualquer coisa que a gente pressione a mais vai marcar ela. Temos o nosso coraçãozinho. Eu quero fazer nessa minha pasta um efeito um pouquinho como se fosse aquele efeito de madeira, sabe? Eu vou pegar um pouquinho de corante marrom, vou colocar aqui no cantinho, coloquei até demais, porque é bem pouquinho mesmo, não vou precisar nem do álcool de cereais aqui. Eu literalmente só vou sujar essa porta. Pode ser um pincel assim, ó, um pincel chato com essas cerdas, porque eu quero fazer bem nas emendas da minha porta. Eu vou pegar aqui a pontinha dele, vou umedecer bem, só que aqui eu vou gastar, porque olha só como tá concentrado esse marrom. Então eu quero gastar mesmo. Pronto, limpei bem. Eu venho aqui, ó. Aí eu vou com cuidado, mas eu começo a pressionar. Olha só como tá aqui ficando. Aqui tá ficando mais forte porque eu tenho cola, né? Então a cola, como ela é líquida, ela vai entrando em contato com a cor, então ela vai escurecer esse marrom. Até desse excesso, posso pegar esse excesso aqui. Eu vou começar a vir aqui, bem no meio, ó. Se o seu pincel encaixar aqui, nessa brechinha que a gente abriu com a régua, melhor. Aí eu consigo fazer esse efeito aqui. Uns lugares vai ficar mais, outro menos, é essa a ideia. Deixar com esse aspecto de porta bem mais envelhecida. Bem amadeirada, né? Agora, com bastante cuidado, eu vou fazer essa parte de cima mesmo, ó. Só que eu vou manter uma direção só. Ó, perceba que já vai fazendo uns riscos nela. Então, aqui, vou fazendo uns riscos. A minha intenção não é pintar. Então, eu vou pegar bem o resquício mesmo. Ah, mas não tá saindo, é essa a ideia, porque uma hora vai sair tinta aqui. Ó, tá vendo só como sai? Depois a gente acerta essas bolinhas. Se você quiser, com uma espátula, uma esteca, né? Você pode também fazer algumas marcações assim, ó. Alguns risquinhos, como se fosse daquela porta de madeira também, assim, assim. Não faz muito aleatório, tá? Faz algo mais pensando mesmo que eu tô fazendo um efeito aqui de madeira. Só marcação mesmo. Uma profundidade aqui nessa porta, deixar ela cada vez mais parecida com uma madeira. Pronto, olha só, que efeito bacana. Agora chegou a hora de um toque final que eu quero fazer nela. Então, eu já tinha aqui guardado, já tinha modelado um lacinho, ó. Ele é pequenininho. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho dele, depois eu também vou mostrar o tamanho da porta final. Esse lacinho, ele tem 3 centímetros, exatamente 3 centímetros. E eu vou colocar ele bem aqui em cima da nossa, bem no batente aqui da nossa porta. Passo a colinha de CMC. Eu coloquei um pouquinho a mais aqui de cola, porque esse laço já está bem durinho já, bem durinho. Então, para ele ter uma aderência maior aqui.
Pronto. Eu vou medir aqui, né, onde tá bem centralizado o meu coraçãozinho. Pressiono e a nossa porta está pronta. Lembra que eu mostrei pra vocês as opções que nós temos de de bolinha? Pra finalizar, colocar a nossa maçaneta? Eu não coloquei ela primeiro porque eu queria ver como ela ia ficar e o que ia combinar mais. Então, ó, eu tenho a maçaneta branca, que também fica muito fofo, mas eu acho que ela vai destoar. Eu acho que como a porta é de madeira, a gente escureceu ela, fizemos uma pintura, aí vem uma maçaneta branca, não acho que vai combinar. Eu tenho esse dourado, que é uma bela de uma alternativa que nós temos. Ó, o dourado já ficou bem melhor. Temos também o vermelho e o verde, que daí tem tudo a ver. Aí eu posso escolher manter a paleta de cores, olha só que graça, com o verdinho. Ou eu posso deixar o vermelhinho, que daí vai ficar muito na cor. Eu tô bem na dúvida mesmo. Mas entre esses dois, eu acho que o vermelho ainda é melhor. O vermelho eu acho que ainda é mais legal. Cadê a minha colinha? Passo aqui, eu não vou passar nem na emenda, eu vou passar bem aqui. Vou tirar um pouco desse excesso. Pronto. Agora sim, eu vou tirar esse nosso papel, até pra gente ter uma visão melhor da nossa porta feita. Ela ainda está bem molinha. Esse resquício aqui de corante, vou deixar a nossa bancada bem legal, bem limpinha. E agora eu vou fazer o corte final dela. Por que eu deixo pra fazer esse recorte bem no final? Justamente por conta da nossa maçaneta. Então, a altura dela também vai determinar aqui, porque eu posso deixar essa porta um pouquinho mais curta, um pouquinho mais comprida. Então, isso daqui faz bastante diferença. Geralmente, essas portinhas, né, de desenho, de filme, assim, de floresta, ela costuma ter a maçaneta um pouquinho mais baixa. Então, eu quis cortar depois pra gente poder ver. Então, primeiro eu vou tirar o excesso aqui e vou fazer um corte bem preciso. Fazer um corte de uma vez. Pronto. Prontinho, não vou mais ajustar, pra mim já está bom. Agora eu vou passar as medidas pra vocês. Vou pegar o ponto mais alto da minha porta, em cerca de 11 centímetros, tá? Tem uma folguinha? Não, nós temos 11 centímetros de porta. Então, se nós pensarmos num bolo que ele tem de altura, uns 15 centímetros de altura, essa porta está perfeita para ele. Essa foi a sugestão que eu deixei para vocês.